Bom, pessoal, após a prova, agora vamos ter uma aula um pouco mais light. Então, nesta aula, vamos projetar a calha. Nosso galpão já foi projetado tudo, só falta projetar a calha, que também é uma coisa importante. Se, por exemplo, o nosso galpão estivesse lá no meio do mato, aí não é importante, nem sequer é preciso calha, a água vai cair no mato mesmo. Mas se nosso galpão está na cidade, ou que temos vizinhos, né? Aí temos que projetar a calha. Bom, para projetar calha, estamos no AutoCAD. Eu vou desenhar um retângulo. Ponto inicial 0,0. Ponto final era 14,6. Então, essa distância é do meu galpão. Vou fazer uma linha aqui no meio. Vou colocar uma outra posição. Eu vou colocar, para saber as dimensões, este comando dimension linear. Mas o que aconteceu? Nossa, eu tenho um número extremadamente gigante. Para modificar isso, eu uso o comando dedinho. Dedinho, aqui eu vou modificar. E eu vou na parte de texto. Aqui o tamanho do texto está 250. Vou colocar 2. Ok. Close. Já ficou melhor. Então, com esse comando dedinho, uma vez que eu já modifico, vou modificar todos. Então, vou de novo dimension linear 6. Então, a distância entre meus pórticos era de 6 metros e meu valdo era de 14 metros. Agora vou copiar, com o comando copy. Copy. Era 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 6, 30. Vamos colocar 5. Dimension, linha, 30. Então, eu lembro que era de 30, 36 metros, mas por um outro motivo estou colocando 30. Então, quando chover, estamos vendo isto de cima, é aqui onde fica a nossa cumeira, que a água aqui vai para a direita, a água aqui vai para a esquerda, água direita, água esquerda, né? Então temos nossa água que vai vir. Bom, voltando, aqui teve um pequeno problema técnico, mas... Bom, as águas, elas vão fazer esse percorrido. Choveu direita, choveu esquerda, choveu direita, choveu esquerda. Então, a calha eu vou ter que colocar de aqui até aqui, a calha. Então, como o projeto se está chovendo aqui em todos esses lugares, está chovendo, eu vou ter que projetar uma calha que pegue esta água, mais essa água, mais essa água, mais essa água, mais essa água. Aí vai ficar uma calha muito grande. Porque quando comece a chover, vai ir acumulando, acumulando, acumulando. O mais lógico é pensar, então vamos colocar umas descidas de água. Então vamos colocar uns tubos para que desça a água. Pronto, um tubo de descida de água. Vamos colocar como azul.
2, 4, 6, 8, 10, 12 tubos de descida de água. Mas 12 tubos significa dinheiro. Eu posso economizar. Vamos a pensar. Se a água choveu acá e a declividade aqui da calha está tudo aqui para baixo, então eu posso eliminar estes dois. Porque quando chover, eu vou acumular e aqui vem a água. Chove, acumula, aqui vem a água. Chove, acumula, aqui vem água, chove, acumula, aqui vem água, chove, acumula, vem, aqui vem, aqui vem. Aí. Posso economizar mais ainda? Sim, eu posso economizar ainda. A ver. E se eu pegar cada dois, ou seja, elimino aqui e elimino aqui. 1, 2, 3, 4. Esses 4 fornecer estes dois entrarem aqui, estes dois aqui entrarem aqui, aqui estes dois entrarem aqui e esses dois entrarem aqui. Por isso, e aqui e esse aqui, posso também. Agora como? Tentativa erro. Então eu vou projetar assim, porque o mais comum, aí cada uns 12 metros, assim, cada 2 pórticos, geralmente você coloca uma. Então, você faz este cálculo para saber se colocamos cada pórtico, porque se o diâmetro aqui ficou muito grande, extremadamente grande, aí vamos ter que colocar essas descidas que eu apaguei. Então vamos projetar esse daqui, que teria estas duas áreas. Então vamos colocar em azulzinho, que área que estaria indo para lá, 12 por 7. Então a minha área seria 12 vezes 7, 84 metros quadrados. Então a área é 84 metros quadrados. Vamos usar 84 metros quadrados seria a área, vamos chamar a área de influência. Agora, como que se faria o cálculo de quanta água está caindo aí? O método certo, quando você tem um galpão grande, este é um galpão pequeno, então podemos usar o método simplificado. O método grande é usar a fórmula racional. A fórmula racional é uma fórmula hidráulica que vamos ver que vocês viram em hidrologia e vamos rever em rodovias. Essa parte hidráulica de como calcular quando está chovendo quanta água que está caindo, qual que seria a máxima chuva em 10 anos, a máxima chuva em 20 anos. Isso vamos ver na outra disciplina. Então, uma vez que caiu aqui, vamos ter uma calha e esse tubo de descida. Para projetar a calha e o tubo de descida, aí temos que usar a fórmula de Manning. A fórmula de Manning é a fórmula de canais, que ela é feita para qualquer um canal aberto e de qualquer um material. Então vamos usar isso, que seria correto. Agora, quando um galpão é pequenininho assim, aí podemos usar o método simplificado. Então, esses galpões grandes, estou falando assim de tipo toda uma feira gigantesca, um mercado de comidas, assim, uma coisa grande mesmo. É aí que se usa as fórmulas de Manning e as outras. Assim, se for um galpão, outro galpão por aí, tranquilamente podemos usar este método simplificado. Qual que é o método simplificado? Se eu vou desenhar um pouco a calha, seria... Cadê as linhas? Então, a minha calha vai ser mais ou menos desta forma. Vou
colocar uma calha assim. É a forma mais comum de calha. Essa calha você pega uma placa metálica e você começa a dobrar, até com madeiras, dá para ir dobrando, e aí você tem essa daí. Aqui vamos chamar o valor H, aqui podemos chamar o valor B, e aqui vamos colocar uma declividade de 1 para 1. Então aqui temos 1 para 1, como tínhamos visto lá nas aulas de rodovias. Ou seja, se aqui sobe 5, aqui vem 5, é um ângulo de 45 graus. Se aqui vem 20, aqui também vem 20. Então, se aqui, isto daqui é H, esse comprimento também vai ser H. Então, como esta altura é H, significa que esse 1 de aí, essa altura assim, vai ser H. E se essa altura é H, aqui esse comprimento daqui também vai ser H. Bom, isso vimos em rodovias. Qual que é o método simplificado? Se eu tenho 84 metros quadrados, eu preciso de calha 84 centímetros quadrados. Simplificado demais? Mas é o que usa-se e a norma aceita. Então, isso necessito de área de calha e também de área de tubo de descida. Então, vamos aqui primeiro nossa calha. Então, a calha, geralmente, a declividade seria 1 para 1 nessa parte lateral. Aqui, 1 para 1. Vou desenhar de novo. Ele é representado assim e assim. 1 para 1, ou seja, 1 para cá e 1 para cá. Então, esse B de aqui, na verdade, vai ser 2 vezes H. Então, a área da calha vai ser área igual. Primeiro, esta parte de aqui. Se aqui é 2 vezes H e aqui é H, então a área vai ser 2 vezes H quadrado. Ou seja, H vezes H dá H quadrado. H vezes H dá H quadrado. Então, H quadrado é como se fosse 1 e 1. 1 metro quadrado, 2 metros quadrados. Então, H vezes 2 vezes H. H vezes 2 vezes H dá 2 vezes H quadrado. 2 vezes H quadrado. 0,5 H quadrado, ou seja, a metade. Então, a área vai ser, na verdade, 2H quadrado mais 0,5H quadrado, 2,5H quadrado. Se a área é 84 centímetros quadrados, então, mais 84, eu vou dividir entre 2,5, este 2,5 desse. Eu tenho 33,3 e esse valor eu vou elevar a 0,5, porque isso é raiz quadrada. Também posso usar o comando sqrt, que seria raiz quadrada, mas elevando a 0,5 dá. Então, nosso valor de H, se aqui é centímetros, vai ser
5 centímetros, 6 centímetros. Centímetros. B é 2 vezes H, então dá 12 centímetros. E aqui já sabemos que um ângulo a 45 graus. Então a gente já projetou a calha para os 84 centímetros. Vamos para o AutoCAD. Lembra que 84 centímetros seriam duas aqui. Essas duas aqui, está chovendo. Então a água vai cair na calha, a água cai na calha e toda essa calha vai levar aqui para o tubo de descida. A água aqui também entra aqui e vai para esse tubo de descida. Então uma calha de 6 centímetros, coloque na sua mão 6 centímetros e 12 centímetros, uma calha pequenininha. Eu poderia até usar então 3, usando 3... 1, 2, 3 e outro 2. Aí já também seria um pouco exagerado, né? 6, 12, 18. Então, normalmente, você coloca cada 2. Se acham um pouco exagerado, pode colocar cada 3, mas aí acima disso já não mais. Então, uma calha desse tamanho já está bom. Agora vamos ao tubo. O tubo, ele tem uma certa área. A área é π vezes diâmetro ao quadrado entre 4. Ou também seria π vezes r quadrado. É a mesma fórmula. Os tubos de PVC, que são de descida, sempre usamos o diâmetro. Então vamos usar a fórmula do diâmetro. Qual que é a área que precisamos? Os mesmos 84. Então, precisamos os mesmos 84 centímetros quadrados. Vamos multiplicar por 4, que seria esse daqui. Dividimos entre π. 84 vezes 4, o π desse, e aí vamos ter o diâmetro ao quadrado. Então, esse anterior vamos elevar a 0,5, verificamos, e isso vai nos dar o diâmetro em centímetros. Então eu preciso um tubo de diâmetro de 10 centímetros. Os diâmetros nominais, eles... Bom, tubos, a gente não pode mandar. Quero um tubo de 10,34. Os tubos, eles já vêm prontos. Temos dois tipos de tubos. O tubo que é para água potável. Os tubos de água potável geralmente são marrons e eles são bem grossos porque eles têm que suportar uns 80 metros de colunas de água sob pressão. E os tubos de esgoto funcionam como um canalzinho. E esses tubos de esgoto, eles são bem fraquinhos. Os tubos geralmente falamos em milímetros e polegadas. Então, se isso multiplicamos por 10, vamos ter 103 milímetros. Agora, que tubo eu vou fazer? Aqui. Bom, tubos, eu não sei. Tubos, na verdade eu sei. Tubos de PVC. Melhor, diâmetros. Tubos de PVC. Então eu pego o primeiro. E aqui que eu falo? Diâmetro externo, profundidade. Então isso que eu queria mostrar para vocês. Os tubos de PVC, estes marrons daqui, os diâmetros temos de 20, 25, 32 e 40 milímetros. Então, estes tubos, eles são marrons e chama soldável. A gente coloca aqui tipo uma cola, um super bonder próprio deles, e gruda contra todas as outras peças. E aí vai fazendo a tuberia.
Já tem uma outra que é a linha roscável, que ele tem uma rosca aqui e que você fica roscando. Para fazer um projeto de água, usa-se o tubo mais comum, é o de 3/4, ou seja, 3/4 de polegada. Então, se eu colocar 3/4 de polegada, 0,75 vezes 1 polegada, 2,54, eu vou ter 19 milímetros. Ou seja, o diâmetro de 20 seria o de 3/4 de polegada? Não. Por quê? Magia? Não. Magia negra? Não. Isto é muito importante. Os tubos soldáveis, ou seja, o tubo soldável, ele usa em milímetros e é o milímetro externo. Ou seja, este diâmetro de 20 ainda tem uma parede e tem uma espessura, né? Tem uma espessura. E tirando essa espessura, eu vou ter um diâmetro interno de 1,6 centímetros. O diâmetro de 25, ou seja, 25 milímetros, que eu tenho que tirar a espessura mínima, e aqui eu vou ter o diâmetro interno efetivo. Então, os tubos roscáveis se mede diâmetro interno, tipo 3/4 é equivalente a 1 polegada. 1 polegada, falamos, é 25. Sim. 1 polegada é do diâmetro roscável. Essa é 1 polegada roscável. Seria diâmetro interno. Agora, este daqui que é soldável, que é a maioria usa, essa 1 polegada não é o 25, é 32, porque é diâmetro externo 32. E o diâmetro interno, dependendo da fábrica, pode ir até 22. Então, temos que ter cuidado. Estes tubos marrons, o diâmetro é o externo. Esses seriam tubos de água, que são bem grossos, como eu tinha falado. O que temos que procurar é tubos de esgoto. Diâmetro, tubos de esgoto. Bom, o tubo de esgoto, só para ver, né? Ele assim é branco, outro é marrom. Ele é fraquinho, magrinho. E quando colocamos o esgoto no chão, ele até às vezes quebra e tem infiltrações. Mas um pouco de cocô saindo nas ruas, tecnicamente é aceitável. Já tubos de água, a gente não pode aceitar que esteja entrando ou saindo qualquer coisa lá. Então, estes diâmetros maiores, a ver, aqui temos tubos de queda, diâmetros nominais. Temos aqui as declividades, que vão ver na próxima aula. Os tamanhos: 100, 150, 200, 250. Esses seriam os tamanhos comerciais que a gente vê. Já como a espessura do tubo é aqui pequena, e não tem já esse de diâmetro roscável, estes tubos de esgoto, ele já é diâmetro único, já não se preocupem por nada. Então, dependendo da fábrica, temos todos esses valores. A ver, esta outra fábrica tem de 30, 40, 50, 75, 100, 150. Voltando para o Excel, 100 ou 150. É de 10 centímetros, olhem na sua mão, 10 centímetros. 150 já é bem maior. Eu colocaria de 100. Por mais que chova um pouquinho mais. Um pouquinho de água, talvez meu vizinho vá pegar. Não, e esse método arredondado já está tranquilo demais. Esse método simplificado. Então, aí eu jogaria tranquilamente 100 milímetros. O tubo de 100 milímetros de descida. 6 tubos de 100 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos de 100 milímetros. Bom, já projetei a calha. Agora, a declividade aqui dessa calha. Devem ter notado que uso muito a declividade. Tá?
na próxima aula vocês vão ver como calcular essas declividades certinho. Essa declividade mínima, a ver. Declividade mínima calha 0,5%. Tem a outra videoaula que fala só de declividades e aí vocês vão saber essa declividade que tem. Então aqui tem um dimensionamento de calhas, só que ele fala um método de hidrologia, fórmula racional, que tem os tempos de concentração, período de retorno, a chuva em cima, a calha, tipos de calha, determinação de intensidade pluviométrica, tudo isso é um bom material. E temos o dimensionamento usando a fórmula de Manning, o que tinha falado. Isto eu vou ensinar para a parte de rodovias. Na parte de rodovias, aí vamos ver todas estas coisas. Mas para um galpão assim pequeno, não é necessário fazer tanta coisa. Então aqui temos capacidade de calhas semicirculares, já tem todo abreviado. Tem mais detalhes das calhas. E declividade uniforme mínima 0,5. Então já temos todas as peças, tudo para poder projetar nosso galpão. Eu preparei um texto também para vocês. Eu modifiquei um pouco um texto de um outro professor, não é meu, né? E um projeto de galpão de cobertura em 2 águas. Então aqui tem uma introdução, ligação mais imediata, você faz a palavra galpão, é para uso industrial, mas podemos usar em rodovia, aeroporto, igreja, arquitetônico e estrutural, podemos ter vãos mais generosos que as demais. E bom, vamos avançando. Aqui os valores que precisamos, dimensões dos vãos, pé direito, locação e dimensões das aberturas, lanterninho, isso eu não sabia porque estava em uma outra língua. Então esse lanterninho é aqui a parte superior do meu galpão. Esta parte de aqui do galpão, por exemplo, é uma praça de alimentação. Então aqui tem que estar aberto para que saia o cheiro, todos os cheiros, e também para que entre um pouco de luz. Então estes lanterninhos servem para essas duas coisas. Entra a luz e sai o cheiro. Então é uma coisa interessante os lanterninhos, aí depende do arquiteto. Necessidade de calha também. Então aqui fala a finalidade, ordem econômica, base da coluna, rotulada, engastada, perfis disponíveis, tipo de estrutura, alma cheia, treliçada, arquitetura do galpão, se vamos tapar lateral, frontal, isso é porque temos os ventos. E olharam que o vento é coisa séria para galpão, o vento é coisa séria. Já para prédio, nem tanto. Os revestimentos laterais e da cobertura, as ações, magnitude de carga permanente ou sobrecarga, cargas de vento, deslocamento. Aqui vemos, como tinha falado, a estrutura principal, secundária, que seriam as terças e fechamentos laterais, e os contraventamentos. As duas estruturas principais, horizontal, sistema treliçado e principal em arco, que agora vocês já sabem muito bem o que é. Aqui os vãos. Um vão econômico fica entre 30 a 40 metros. Se queremos um vão maior, é melhor fazer 2 galpões. Posso fazer maior? Sim, só que o perfil vai ficar bem mais caro. Então, o custo-benefício, quando fico criando mais e mais maiores do que 30, 35, 40 metros, já começa a ser antieconômico. Mas é possível, é possível. Vemos aqui uma estrutura horizontal,
que seria? Seria nossos pórticos. Aqui até tem uns exemplos bem do aeroporto de Hamburgo. Essa é uma super, hiper, mega treliça em 3D ainda. Olhem, em 3D. Algumas das provas fizeram aí treliças em 3D, tipo pontes. Nossa, esse eu gostei pra caramba. Aqui temos um outro, deixa entrar muita luz aqui, devem notar. Deixa entrar, aqui parecem umas árvores. Esse sim que é complicadinho. Aqui tem as árvores do ponto de vista interno, parece uma árvore. Também tem uma estrutura similar no metrô Barra Funda. Aqui temos que banco, os diagonais, as montantes. Aqui projeta com um perfil C, um perfil U. E aqui no meio, as montantes e as diagonais, ele usa aqui dois perfis em L. Olhem esse gráfico aqui, esses dois perfis. Dá para usar, dá para construir, só que leva mais trabalho. Ou seja, as cargas nas diagonais e as cargas nos montantes é pouca, é baixa. A maior carga vai no banco. Então posso economizar colocando estes perfis em L. Mas é mais trabalho. Então, como é mais trabalho para estar soldando e colocando, fica tanto mais fácil colocar um outro perfil C. E aí economizo o trabalho, e economizando o trabalho, economizo dinheiro. Aqui também fala tudo em perfil C, como vocês fizeram os seus trabalhos, perfil U, sempre fica trocando. Agora, estrutura vertical. A estrutura vertical seriam os pilares, né, alturas até 6 metros. Eu posso colocar um perfil I, um perfil H, laminado, soldado. Para a altura maior que 6, um perfil composto, posso juntar dois perfis I. Se notam, agora o que estou falando já tem sentido para vocês, porque já sabem essas coisas, o que é um perfil I, H, C, U, o que são vãos, o efeito de vento nas estruturas. Aqui falei desta articulação aqui, que quando o vão é de 15 metros, é melhor colocar aqui um tamanho entre 60 até 2 metros, eu posso colocar, não tenho uma regra, mas é melhor colocar aqui esse pedacinho para que funcione melhor. As telhas, bom, aqui as telhas tem que ter conhecimento, é só procurar tipos de telhas, primeiro a procurar o tipo de telha para ser usado. Aqui olhem esse galpão, imenso. Galpões imensos que temos. Temos outro galpão. Aqui dá para ver alguns contraventamentos. Aqui fala uma tela sanduíche. É uma tela, um telhado, que é uma coisa aqui, no meio tem um isopor, no outro lado tem outra, e é um isolante térmico. Porque nestas zonas, não sei, talvez tem galinhas e faz muito calor. Então, colocar um galpão nessas condições é bem ruim. Aqui temos os espaçamentos entre pórticos. Podemos colocar 15, vão de 15 metros, espaçamento pórticos de 3 a 5 metros. Os de 15 a 20, colocar cada 4 a 7 metros. Os galpões de 60 metros, podemos ir colocando cada 10 metros aí. Então é um resumo de tudo que a gente fez, das estruturas terças. Os espaçamentos estão entre 1,52, que seria o tamanho das telhas, né? Aqui tem até desenho, se é menor do que 7 metros, pode ser uma chapa U, o que fizemos, o que a maioria fez. Se for maior de 7 a 10, já colocamos um perfil I. Se for maior ainda, podemos fazer uma outra trelizinha, se for maior do que 10 metros. Então aqui fala um pouco da inércia, para onde que ataca, onde que é mais forte, onde que tem a flexão.
isso vamos ver depois. Vemos os contraventamentos, que seriam essas barras, tipo uma barra com rosca aqui, que colocaríamos. Então temos todos os tipos de contraventamentos horizontal. Aqui colocamos em todo o início e o final. Acho que tem um gráfico, este gráfico aqui. Vamos colocar no início, no final e até 20 metros, ou seja, o comprimento tem que ser menos do que 20 metros para colocar os contraventamentos. Pronto, contraventamento 1, 2, 3 podemos colocar. E início, início e final. Isso é sempre recomendado, os contraventamentos. Aqui tem um contraventamento vertical em forma de X. Aqui um contraventamento mais bonitinho, vertical. E temos estes outros contraventamentos verticais. Se colocamos aqui uma de 10 metros, aqui temos que colocar essa barra treliçada mesmo, que serve como terça e serve como contraventamento. Então isso é para estruturas bem maiores. Estas seriam essas barras que falo para vocês. Barra. E aqui está aqui temos dimensionamento de calha, inclinação mínima, em português. Calhas. Estas cargas devem ser transmitidas para a estrutura. Aqui tem um exemplo, um outro exemplo, não é o nosso, de como fazer a calha, mas os conceitos são igualzinhos. Aqui fala deixar uma folga de 20 centímetros. 20 milímetros. Coloca 10 e aqui coloca 20. Pronto. Já coloquei a folga. Não, aqui poderia ficar 12. Era só colocar a folga lá em cima de 10. Então a nossa calha ficou bem pequena mesmo. Então vou falar uma folga de 20 centímetros. E com isso acabou. O dimensionamento do tubo de descida. Aqui também deu um diâmetro comercial de 150, porque ficou com 12,5. E bom, eu vou mandar este texto para vocês, que é da Estadual de Maringá. Então, tomara tenham gostado. E com isso acabaríamos os galpões. Próxima aula vamos fazer perfil e vamos projetar uma ponte.